Bom dia, gente. Ó, então hoje a gente vai continuar a matéria aí. Eu sei que tá faltando bastante gente, talvez alguém mais entre, aí eu vou admitindo. Tava começando, o Sérgio me passou que vocês têm uma palestra, né? E então eu vou dar só essa aula hoje, pelo que ele me pediu, porque a palestra parece que começa às 10h30 e aí nem dá tempo de eu começar outra aula, tá? Eu ainda não consegui abrir o material do positivo, tá dando falha, eles pedem para esperar, que eles estão organizando, para eu poder fazer aquela aula, então, que eu falei que eu precisava dos exemplos da apostila, que é sobre genética de populações. Então, como eu não consegui abrir ainda, para compartilhar aqui com vocês, eu vou continuar, então, a apostila 6, tá? Então, a apostila 6, que eu falei que a aula, quer ver, ó, então é a aula 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, a aula 11. A aula 11 que está junto a respiração e a circulação. Eu falei que a aula, então, era longa, né? Então, hoje é a circulação, tá? Então, o sistema circulatório. Até ele é um pouquinho grande, eu não sei se eu vou conseguir dar tudo, certo? Deixa eu só fechar aqui um slide, senão fica muita coisa aberta. Então, a gente vai começar por aí, tá? Se eu não conseguir acabar, não tem problema. Sexta-feira a gente acaba e já vai para a aula 12, certo? Então, o sistema circulatório é a apostila 6, a frente é a B, né? E a aula, então, é a 11. Quem quiser acompanhar aí. É uma parte, gente, que cai bastante, tá? No vestibular. Sistema circulatório e digestório é um dos que cai mais. São, né, os que caem mais. Então, o sistema circulatório, o nome já te dá uma dica, né? Ele circula no corpo. Por quê? Porque ele tem que distribuir principalmente nutrientes, gases, né, via sangue. Aí esse sangue recebendo essas substâncias vai levando para a célula, bem como as células também vão produzindo resíduos, jogando no sangue para esse sangue eliminar essa substância que a célula não usa, certo? Então a função do sistema circulatório seria transportar substâncias, certo? Então, aqui eu coloquei, ó, conduzir os elementos essenciais para todos os tecidos do corpo. Quais seriam esses elementos? O oxigênio, que vem lá dos alvéolos, né? Os hormônios que as glândulas jogam no sangue vão ser enviados para os órgãos que vão ter que agir esse hormônio. O gás carbônico que é tóxico, que vai ter que ser eliminado. Os excretas, tipo a ureia, né? Que vai ser eliminado. E os nutrientes que vêm da digestão. Além da função de transporte, o sistema circulatório, juntamente com o sangue, ele ajuda a manter a temperatura do corpo e ajuda também na defesa por causa dos glóbulos brancos, certo? Aqui eu coloquei essa animaçãozinha, ó, para a gente ver a troca de substância. A troca de substância na célula, gente, esses vasos sanguíneos aqui são os capilares, são os vasos sanguíneos mais fininhos, porque os vasos sanguíneos que saem do coração normalmente são de grande calibre, né? Aí eles vão se ramificando, 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 até chegar no raminho muito fininho, que é o capilar. Aí esse capilar está em contato direto com a célula. Então, o que está mostrando aqui, ó? Que o sangue está transportando o oxigênio, mais especificamente o glóbulo vermelho, aí ele joga o oxigênio na célula. A água também no sangue entra na célula. A glicose que veio lá do intestino delgado dos alimentos entra na célula e está mostrando que a célula está produzindo resíduo. Aqui está representando só o gás carbônico, que é o quadradinho, né? Aí está mostrando que ele se liga na hemoglobina da glóbulo vermelho para ser eliminado. E aí então ele vai lá para o alvéolo pulmonar para ser jogado fora. Então, a função básica, né, do sangue é transportar os nutrientes e aí ele vai fazer essa troca de substâncias via capilar com as células, certo? Aqui, ó, só para lembrar um pouquinho, ó, eu acho que vocês lembram disso. Sempre o sangue arterial, que está carregado de oxigênio, ele é representado em vermelho. E o sangue azul é o carregado de gás carbônico. Então, por isso que está metade, metade. O oxigênio foi para a célula jogou o gás carbônico, o sangue já se torna venoso, certo? Lembrando que a gente tem no reino animal dois tipos de circulação.
A circulação aberta e a circulação fechada. A circulação fechada é quando o sangue circula somente dentro de vasos sanguíneos. E a circulação aberta é aquela que o sangue sai do coração, banha as cavidades onde estão os órgãos e depois volta para o coração, certo? Então, é uma exclusividade de artrópodes e moluscos, a circulação aberta, certo? A fechada já não. A fechada, como o sangue circula dentro de vaso sanguíneo só, ela tem uma pressão sanguínea maior. E dentro dos invertebrados, né? Então, o anelídeo, que é a minhoca, é o primeiro animal a ter circulação fechada, inclusive sangue vermelho com hemoglobina. Nos insetos, a circulação é aberta e o sangue também não tem pigmentos. O sangue dos insetos não transporta gases, só nutrientes, tá? E os moluscos, que é o caramujo, também tem circulação aberta, tá? Aí só lembrando que, então, esponja, o grupo da água-viva, que é o selenterado, o plateuminto, que é a planária, o nemateuminto, que é a lombriga, eles não têm circulação, né? Então, os nutrientes vão passando de célula para célula, o gás carbônico sai da célula, vai para a água direto e assim por diante. E o equinodermo, que é o da estrela do mar, não sei se vocês lembram, que circula água o tempo inteiro dentro do animal. Então, como circula água o tempo inteiro dentro do animal, é a própria água que vai fazer essa circulação. Então, em todos esses filos, o sistema circulatório é ausente. O anelídeo, então, é o primeiro a ter sistema circulatório fechado, certo? O molusco, ó, coraçãozinho dorsal, aí o sangue sai do coração, banha as hemocelas, que são essas cavidades onde estão os órgãos, e faz as trocas, tá? Aqui a gente está mostrando o inseto também, que tem circulação aberta. O coração, o sangue sai do coração, banha os órgãos e depois volta para o coração, certo? No caso da circulação humana, que a gente estuda então a fisiologia, né, da circulação humana, quais são os componentes? O coração, os vasos sanguíneos, o sangue, os vasos linfáticos e a linfa. Aqui depois no finalzinho da aula eu vou enfatizar também, porque ele tem total relação, o sistema linfático com o sistema sanguíneo. Só lembrando aí, gente, que no caso dos vasos sanguíneos, então o que eu vou ter aqui, ó, nos vasos sanguíneos? Eu vou especificar, ó, vasos sanguíneos. São as artérias, as veias, e às vezes, se tiver uma artéria de menor calibre, a gente chama de arteríola. Uma veia de menor calibre, a vênula. Então, artérias, veias, e também temos os capilares, que são os mais fininhos que eu falei, que fazem as trocas, certo? No caso do ser humano, então, o sangue é vermelho porque tem a hemoglobina, que é um pigmento que transporta gases, né? O coração, ele funciona como uma bomba, ele é um órgão que tem músculos potentes, ele é oco por dentro, e o sangue vai passando continuamente, né? Segundo aí a média, ele tem o tamanho de um punho fechado, fechar a mão, é o tamanho do coração, a mão fechada, tá? E ele pesa aproximadamente 400 gramas. Só curiosidade, né? E aqui, ó, eu coloquei essa tabelinha que a gente já fez lá no segundo ano. Quem tiver o caderno até tem essa tabelinha. Mas é para mostrar a diferença dos vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares. Deixa eu só voltar aqui que eu escrevi, né, e não apaguei. Aí a anotação passa para o slide seguinte, né? Esqueci de limpar. Então, aqui, ó. Então, os vasos sanguíneos, artéria e veia. Qual a diferença entre eles? O sangue, ó, só que tem exceção aqui que eu pus um asterisco. Sempre que eu falar artéria, em geral o sangue é arterial. Se eu falar veia, o sangue é venoso, tá? Arterial, para quem não sabe ou não lembra, é carregado de oxigênio, venoso é carregado de gás carbônico. No caso, eles vão diferenciar assim, ó, o arterial sempre em vermelho e o venoso sempre em azul,
certo? Mas tem exceção, porque tem uma artéria no coração que chama artéria pulmonar, que ela transporta sangue venoso, e uma veia que chama veia pulmonar, que transporta sangue arterial. Então tem exceção, por isso que se você tiver que dar uma diferença entre artéria e veia, não deve optar por essa, porque essa aqui tem exceção. Agora o resto não. Então sempre a artéria sai do coração e a veia chega no coração. Então tá lá o coração, ele vai bombear o sangue vai sair do coração e vai entrar numa artéria. Então a artéria sai do coração. Aí o sangue vai circular o corpo inteiro, ele tem que voltar para o coração bombear de novo e começar tudo de novo. Então quem leva o sangue para o coração é uma veia. Então a artéria sai do coração, a veia chega no coração. Como a artéria sai do coração e o coração bombeia o sangue, a pressão na artéria sempre é maior. Tá vendo aqui, ó? Chega a pulsar a artéria. A pressão sanguínea na artéria é maior. Na veia já é menor, porque o sangue já circulou o corpo inteiro, ele perde um pouco de pressão, e quando ele chega no coração, ele vai estar com uma pressão menor. Já viram quando vai aferir a pressão? Ah, o médico fala assim: ah, deu 12 por 8. O 12 é a pressão máxima, né? Que a gente tem, que seria a saída do sangue na artéria aí, quando o sangue é bombeado pelo coração. E a mínima é o retorno, quando ele já perdeu um pouquinho de pressão, que ele vai voltar para o coração, tá? Como a artéria tem parede, como a artéria tem pressão maior, a parede dela tem que ser um pouquinho mais grossa, tá vendo? Para suportar a pressão, senão ela ia explodir. E a veia, que tem pressão menor, a parede é um pouquinho mais fina, certo? Agora, válvula, gente. Válvula, quando a gente estudou o sistema digestório, eu falei assim, gente, tem uma válvula entre o esôfago e o estômago, porque senão qualquer pulinho que a gente dá, o alimento volta. Então, válvula, em geral, impede o refluxo, a volta. Aqui também, as válvulas impedem a volta do sangue. Só que a artéria, como ela está saindo do coração e indo para o corpo inteiro e já tem pressão suficiente, ela não tem válvula. Só no comecinho lá no coração que tem, mas nas artérias em geral não tem válvula. Agora aqui eu fiz um desenho, ele é meio pequenininho, vou até fazer maior, ó. Imagina o indivíduo, a perna dele, ó. Tá lá o pé. Nossa, que pé feio. Deixa eu fazer de novo, peraí. A canetinha escorregou, gente. Eu não... É difícil. Essa canetinha. Então, o pezinho tá ali, ó, tá? Então, o que que vai acontecer, ó? Vamos imaginar, a artéria tá mandando sangue lá do coração, ó, vai chegar até na última célula do dedão do pé. Aí a célula vai receber o oxigênio, os nutrientes, tudo. Aí esse sangue vai voltar para o coração. Quando ele voltar para o coração, vai ser por uma veia. Então a veia vai ter que subir aqui, ó. E vai subindo, subindo até chegar no coração. Imagina, gente, que está contra a gravidade. A gravidade está uma força que está aqui, o sangue na veia está indo contra a gravidade. Então, o que, que vai acontecer? Ó? Junto com os músculos da perna, a veia, ela vai ter válvulas. Não sei se vocês lembram disso, ó. O que, que vai acontecer? A válvula abre, o sangue passa, a válvula fecha para ele não voltar. Aí essa aqui abre de novo, o sangue passa, a válvula fecha para ele não voltar. E assim por diante. Ao longo das vezes tem que ter válvula para manter a pressão, senão o sangue não consegue chegar no coração. Então a artéria ela não precisa ter válvula, porque como o sangue sai do coração e entra na artéria, a pressão já é suficiente. Mas a veia tem que ter, porque ela ajuda o sangue chegar lá no coração, certo? Sem necessidade de ter esse retorno aí. E algumas pessoas, eu comentei isso com vocês lá, no terceiro, né? Não sei se fui eu, Renato, que deu, já nem lembro mais. Algumas pessoas, elas têm problemas nas válvulas. Às vezes genético, ou às vezes situação de trabalhar muito em pé, né? Por isso que à tarde eles falam que quem trabalha muito em pé chegar e pôr a perna para cima, porque você deixa as veias livres um pouco, você ajuda a volta do sangue, você não vai ficar sobrecarregando a artéria nesse momento, a válvula nesse momento. Mas tem pessoas que têm problema de varize. O que é a varize? É uma válvula que rompeu e às vezes tem dor, às vezes tem até que fazer cirurgia.
Não é o vasinho não, viu, gente? Aquele vasinho fininho que a gente vê na perna, principalmente, é vasinho que rompe, vaso sanguíneo, mas não é aquilo, não é varizes. A varizes é uma coisa grossa, tá? É a válvula mesmo que rompe, certo? Então, essa tabelinha é importante porque ela dá a diferença de artéria e veia, certo? Então, aqui tem um desenho mostrando tudo isso, ó. Então, ó, a setinha. A artéria sai do coração, aí o sangue circula, a veia chega no coração. A veia tem válvula, ó, para o sangue passar, a válvula fechar e ele não voltar. A artéria tem a parede um pouco mais grossa, ó, do que a veia, porque a pressão na artéria é maior. E aí elas vão dar no capilar. Então, aqui, ó, o sangue carregado de oxigênio vem, deixa o oxigênio na célula, pega o gás carbônico, ele já é venoso, ele já vai para a veia leva para o coração para começar tudo de novo. Certo? Então, as principais diferenças entre artéria e veia. Lembrando que o capilar é o mais fininho, tá certo? O capilar, então, é aquele onde vai ter as trocas. Aqui, ó. A veia mais fina, a artéria mais grossa. A veia, em geral, azul, porque transporta sangue venoso. A artéria, sangue arterial. Os capilares, os mais fininhos. Certo? A circulação, gente, lembra, quando a gente estuda os animais, principalmente vertebrados, a gente chama de circulação simples e circulação dupla. O peixe é o único animal que tem circulação simples. Por quê? O coraçãozinho dele está sempre em azul. O que significa isso? Que pelo coração só passa sangue venoso. Então, circulação simples, passa só um tipo de sangue pelo coração. Na circulação dupla, que é anfíbio, réptil, ave, mamífero, o coração é dividido em duas cores. O lado direito sempre azul, o lado esquerdo sempre vermelho. O que significa isso? Que o lado direito é sangue venoso e o lado esquerdo é sangue arterial, certo? Então, circulação dupla. Peixe, circulação simples. Anfíbio, réptil, ave, mamífero, circulação dupla, passam dois tipos de sangue pelo coração. Só que no anfíbio, réptil, ave, mamífero, tem a dupla incompleta, porque o anfíbio tem só um ventrículo, ele tem dois ases no ventrículo, mistura sangue no ventrículo. O réptil tem dois ventrículos, mas ele tem um canal único que mistura também sangue venoso e arterial, então a gente chama de dupla incompleta, dupla incompleta. Circulação simples, ó, do peixe, duas cavidades no coração. Anfíbio, três cavidades, dois ases e um ventrículo, mistura sangue no ventrículo, dupla incompleta. Réptil, quatro cavidades, mas mistura sangue, dupla incompleta. Na ave, no mamífero que não, totalmente separado o ventrículo, então a circulação é dupla completa. Não tem mais mistura de sangue porque as quatro cavidades são totalmente separadas. Certo? Então é comum eles darem um exercício com o desenho do coração. Então, a primeira coisa, olha o número de cavidades. Se tiver duas é do peixe, se tiver três é do anfíbio. Quatro cavidades pode ser réptil, ave e mamífero. Só que o réptil tem quatro, mas mistura sangue no ventrículo. Ave e mamífero não. Então é um exercício bem cobrado, tá? Aqui então é só para mostrar a circulação simples, ó. Coração do peixe, só passa sangue venoso. Aí no coração do anfíbio, que tem só um ventrículo, mistura sangue no ventrículos. Aí o do réptil tem uma comunicaçãozinha aqui, portanto mistura sangue também, embora ele tenha quatro cavidades, e ave mamífero não. Então não mistura porque o ventrículo é totalmente separado, certo? Então lembrando aí, o coração do mamífero tem quatro cavidades, as de cima chamam-se átrios, as de baixo chamam-se ventrículos. Então, átrio direito, aqui eu já vou falar, tá? Átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, certo? Aí, o que eu quero, ó? Que entre o átrio direito e o ventrículo direito tem uma válvula, que é exatamente aquela função que eu falei, impedir o refluxo do sangue, tá? Então, é uma válvula. A válvula do lado direito chama tricúspide. O que é tricúspide? Porque é o número de feixes musculares que tem segurando essa válvula. E do lado esquerdo é a válvula bicúspide ou mitral, é a mesma coisa,
certo? Então, átrio direito, ventrículo direito, entre eles a válvula tricúspide. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, entre eles a válvula mitral, certo? Aí, gente, o que é importante, ó? Toda vez que a gente comenta do coração, eu quero que vocês entendam que tem sangue o tempo inteiro dentro do coração, mas às vezes a gente vai falando uma cavidade de cada vez para você entender, certo? Então, no átrio direito, ó, que está em azul, e o ventrículo direito que está em azul é sangue venoso, aqui é sangue arterial. Então, no átrio direito, chega sangue do corpo, tá? Então, aqui, ó, o sangue vem do corpo, por isso que está em azul. Aí, o átrio vai bombear o sangue, ele vai para o ventrículo. O ventrículo vai mandar para o pulmão, para fazer trocas gasosas. Aí, eu deixo o gás carbônico, recebe o oxigênio. Aí, ele volta para o coração. Então, aqui chega o sangue do pulmão. Aí, vai para o ventrículo e o ventrículo vai mandar para o corpo. Então, ó, chega do corpo, vai para o pulmão. Chega do pulmão, vai para o corpo. Num fluxo contínuo, certo? Quem é que traz o sangue do corpo inteiro? As veias cavas. Tem a veia cava superior e tem a veia cava inferior, que traz sangue dos membros superiores e inferiores. Quando o sangue vai para o ventrículo, ó, que vai para o pulmão, sai do coração e vai para o pulmão, é uma artéria, é a artéria pulmonar. Aqui que eu falei que tem a exceção, ó, uma artéria que transporta sangue venoso. Vai no pulmão, faz as trocas gasosas, volta para o coração. Então, chega no coração, veia. Então, é uma veia que transporta sangue arterial, veia pulmonar. Aí o ventrículo manda para o átrio, né? O ventrículo manda para o átrio. E aí, o que vai acontecer? O átrio manda para o ventrículo, invertir, né? E aí, então, esse sangue vai pela artéria aorta para o corpo inteiro, certo? Então, vai para o corpo inteiro. Então, eu tenho que saber o nome da cavidade, que tipo de sangue tem ela, se tá chegando sangue, quem tá trazendo, se tá saindo, quem tá levando, tá? Então, aqui, ó, eu fiz também um coração já movimentando para você tentar associar um pouquinho melhor, ó. Tá vendo, ó? Então, aqui é o átrio direito, o ventrículo direito. O átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo. Ó, o átrio contrai e manda sangue para o ventrículo. A válvula abre e fecha. O átrio esquerdo contrai e manda sangue para o ventrículo, a válvula abre e fecha. Tá vendo que eles estão trabalhando continuamente, conjunto. Aí, quando o ventrículo contrair, ó, vai para a artéria pulmonar e aqui vai para a artéria aorta. Certo? Então, no átrio direito, ó, o átrio direito, chega sangue do corpo, pelas veias cava superior e inferior. Certo? Aí, do átrio direito, vai para o ventrículo direito. O ventrículo direito recebe o sangue do átrio venoso e manda para o pulmão, pela artéria pulmonar, ó. Então, aqui é a veia cava, aqui vai para a artéria pulmonar, tá? Então, ó, o sangue venoso do ventrículo vai para o pulmão pela artéria pulmonar. Aqui tá a artéria pulmonar, por isso que ela se divide em duas, ó. Artéria pulmonar vai para o pulmão direito e esquerdo. No pulmão faz as trocas gasosas, aí o sangue volta para o coração. No átrio esquerdo, pela veia pulmonar. Ó, veia pulmonar trazendo sangue do pulmão esquerdo, veia pulmonar trazendo sangue do pulmão direito. Aí vai para o ventrículo esquerdo e o ventrículo pela artéria aorta manda para o corpo inteiro, tá? Então, se eu fosse fazer um resuminho, ó, vou fazer para estudar. Coração bem simplesinho, ó. 4 cavidades, tá? Lembrando que aqui, né, teria que ser em azul, né? Esse lado aqui. O lado direito é sangue venoso e o lado esquerdo que é sangue arterial. Então, aqui, ó, átrio direito, ventrículo direito. Aí, do outro lado que tá em vermelhinho, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Ok? Aí, aqui, ó, o sangue venoso chega pelas veias cavas do corpo. Aqui, embora saia por cima, ó, mas eu vou pôr aqui, vai para o pulmão. Então, veias cavas, artéria pulmonar.
Faz as trocas gasosas, volta para o coração. Então, se está chegando, é veia pulmonar, chega do pulmão. E aqui vai para o corpo, artéria aorta. Certo? Então, infelizmente, eu tenho que saber o tipo de sangue, da onde que ele está vindo, para onde que ele vai e o nome do vaso sanguíneo que está recebendo, o que está levando esse sangue. Tá vendo? Aqui a artéria pulmonar também tem que ter uma válvula e a artéria aorta também. É só aqui. Por que as artérias? É porque o sangue não pode voltar. Então ela fecha para o sangue não voltar. Tá bom? E aqui, ó, tá mostrando a circulação, ó. O sangue do corpo chega no coração, no átrio, aí do ventrículo direito vai para o pulmão, faz as trocas gasosas e volta para o coração. Do coração pela artéria aorta vai para o corpo inteiro. Certo? Aqui, gente, lembrando que o músculo do coração chama-se miocárdio, tá? Miocárdio. E aqui é a aorta, ó. E a aorta, ela se divide em vários raminhos para levar sangue para o próprio coração, né? Para o músculo do coração funcionar. Esses raminhos aqui chamam-se artérias coronárias. E pode acontecer de entupir, e aí a pessoa vai ter o infarto do miocárdio, se alguma artéria coronária entupir, porque aí o sangue do próprio, o músculo do próprio coração para de receber nutrientes, oxigênio. Tá? Lembrando também que o coração bombeia porque ele recebe estímulos involuntários do bulbo e o próprio coração também produz estímulos e ele faz um movimento de contração e relaxamento, que é conjunto, ó. Quando o átrio contrai, eles contraem juntos. Aí o ventrículo vai estar relaxado. Aí quando o ventrículo contrai, o átrio vai estar relaxado. Então, é movimento conjunto, átrio, ventrículo, ventrículo, é sempre o oposto. O átrio contrai, o ventrículo relaxa, depois o ventrículo contrai, o átrio relaxa, certo? E o movimento de contração e relaxamento é chamado de sístole e diástole. Sístole é a contração, diástole é o relaxamento, certo? Então, aqui são as artérias coronárias, ó, é isso que eu falei. Se uma plaquinha de gordura vier aqui, entupir aqui, ó, essa área do músculo para de receber oxigênio, nutrientes, e aí a pessoa infarta, pode morrer essa parte do músculo. Como é uma parte pequena, geralmente o músculo acaba dando conta e se readaptando. Agora, se for uma área grande, ó, imagina entupir aqui, ó, vai parar toda essa área aqui, ó. O músculo morre, aí pode ser o infarto que eles chamam de fulminante, né? Aí a pessoa morre, tá? Aqui. Opa, desculpa aí, gente. Então, aqui é uma visão para mostrar que os vasos saem todos por cima do coração. Aqui é até difícil reconhecer, tá? Mas aqui a veia cava superior, veia cava inferior, artéria pulmonar direita e esquerda, veias pulmonares, que são 4, 2 que vai para o pulmão direito, 2 para o esquerdo, e aqui a artéria aorta, que é a de maior calibre, tá? Aqui eu coloquei, ó, para mostrar as válvulas, tá? Então, a válvula tricúspide e a válvula bicúspide, ou mitral. Então, átrio, e aí a válvula tem que fechar quando o sangue passa para o ventrículo, tá vendo? Aqui tá dando para ver melhor ainda, ó. A tricúspide, ó, tem 1, 2, 3 feixes de músculo segurando, e a bicúspide tem 2. Ó, a válvula semilunar pulmonar da artéria pulmonar, tá? E aqui atrás tá a da semilunar aórtica, que é da aorta. A parede do ventrículo esquerdo, ela é mais espessa, porque vai ter que mandar sangue para o corpo inteiro, então é uma musculatura bem mais potente, tá? Então, quando os átrios contraem, o ventrículo relaxa, ó, relaxou. Aí, quando ele contrai, que ele tá levantando, ele tá contraindo, é o átrio que relaxa. Então, é isso que é a sístole e a diástole, tá? Aqui ele tá mostrando as válvulas que tem que fechar para evitar o refluxo. E aí, então, é o movimento sístole e diástole, tá vendo? Do coração. A sístole é a contração, a diástole é o relaxamento. E aí, um fluxo contínuo de sangue, tá? Então, ó, as veias cavas trazem sangue para o átrio manda para o ventrículo manda para o pulmão pela artéria pulmonar, trocas gasosas chega no átrio esquerdo e vai para o ventrículo direito, na artéria aorta vai para o corpo inteiro.
tá? Então, em média, ele bate 70 vezes por minuto, fazendo esse movimento de sístole e diástole. Aí, ó, mais por curiosidade, além do bulbo fazer o controle involuntário do coração, tem uma área que chama nó sinoatrial ou nódulo sinoatrial. Aqui é o coração aberto, ó, para ver a cavidade interna, mas vamos supor, se ele tivesse fechadinho, ele tem um formato assim, mais ou menos, né? Aqui tá mais ou menos reto, né? Aqui, então, seria a divisão, ó. Então, os dois átrios e os dois ventrículos. Esse nó sinoatrial, ele fica mais ou menos entre o átrio e entre o ventrículo. E ele produz estímulos do próprio coração, estímulos elétricos, para manter um ritmo do coração. Então, tem pessoas que esse ritmo não é normal, aí tem que pôr o marca-passo. O que é o marca-passo? É um dispositivo de bateria que vai mandando estímulos para o músculo do coração contrair num ritmo normal. Então, não funciona esse nó sinoatrial aí, que o coração precisa ter para manter esse ritmo. Oh, eu esqueci de tirar esse som, é horrível. Aí, gente, a circulação ela pode ser dividida em duas. Circulação é uma coisa só, tá? Mas para facilitar o estudo, ela é dividida em pequena circulação ou circulação pulmonar e grande circulação ou circulação sistêmica. Por que pequena e grande? Ó? Pequena porque o coração está pertinho do pulmão. Então, rapidinho o coração manda para o pulmão, como é um circuito perto, coração, pulmão, coração, é a pequena circulação. Então, o que é a pequena circulação? Ó, sai do ventrículo direito pela artéria pulmonar, vai para o pulmão, faz as trocas gasosas, volta para o coração no átrio esquerdo. Pequena circulação. A grande circulação do coração pela artéria aorta vai para o corpo inteiro, faz as trocas e depois pela veia cava, volta para o coração. Então, pequena circulação, coração, pulmão, coração. Grande circulação, coração, corpo, coração. Certo? Aqui, então, é isso que ele está mostrando, ó. Na pequena circulação, o sangue do coração vai para o pulmão, faz as trocas, volta para o coração. E na grande circulação, do coração vai para o corpo, ó, o caminho é muito mais longo, depois volta para o coração. Certo? Aqui não precisa. Ah, o sopro é problema na válvula. Então, quando o médico está escutando o coração, é comum, às vezes, ele pôr o aparelhinho lá e escutar um que é um tipo um sopro. É que a válvula, ou a tricúspide ou a bicúspide, não fecha direito. Então, tem um refluxo, uma volta de sangue, entendeu? Então, aí o que vai acontecer? Às vezes tem que pôr até, tem medicamentos, tem cirurgias, tem até válvulas artificiais hoje para colocar no coração. Certo? Tem os problemas aí, então, do infarto. Aqui está mostrando um vaso sanguíneo fininho, pode entupir, principalmente com placa de gordura ou coágulo, e aí o músculo pode morrer, né? Então, tem alguns tratamentos. Se o coágulo se formar e não tiver outro jeito, eles podem fazer a ponte safena. Eles pegam um pedacinho da veia safena e literalmente fazem uma ponte, ó. Ao invés do sangue passar por aqui, ele passa por aqui e vai irrigar o músculo. A ponte safena. Mas tem também o cateterismo, que eles vão enfiar um fiozinho fininho, e aí, principalmente na virilha, esse fiozinho vai chegar até onde o vaso está obstruído. Aí, ele chegando onde o vaso está obstruído, ele tem uma molinha, que é o estente. Aí, esse estente abre e empurra a placa de gordura, e aí o fluxo sanguíneo volta ao normal. Então, tem chance de também voltar à circulação. Só que tem um período de tempo para fazer isso, porque senão, depois que o músculo morreu, não tem jeito mais. Tá vendo? Aqui ele tá mostrando o cateterismo. Aí, ao invés de ser uma molinha, é tipo um balãozinho que abre lá dentro do vaso sanguíneo e empurra a placa de gordura. Certo? A arritmia, então, que às vezes tem que pôr o marca-passo que eu falei, né, para vocês, e o problema da hipertensão, que é a pressão alta, que está associado com problemas de saúde, sedentarismo, alimentação, bebidas alcoólicas, cigarro, genética. O que é a hipertensão? A pressão alta. Tanto a mínima, que é o 12, não pode subir demais, o máxima, né, que é o 12, não pode subir mais, como a mínima, que é o 8, também não pode subir mais. O máximo é 14/9.
A máxima passou de 14 já é alta, prejudicial, e a mínima passou de 9 também é alta. Bem como tem pessoas que têm pressão baixa, também não pode, porque aí a circulação está menor do que devia. Nos dois casos dão sintomas perigosos e a hipertensão, que é a pressão alta, é perigosa porque pode formar coágulos e entupir os vasos fininhos da cabeça, dar o AVC e do coração dar o infarto. E aqui ele só está mostrando os hábitos saudáveis, exercícios físicos, alimentação saudável, controlar o peso, né? Tudo isso vai facilitar bastante na hora de estar evitando a pressão alta e os problemas cardíacos. Certo, pessoal? Ó, eu vou compartilhar os slides lá no grupo. Falta um minutinho. O sistema linfático eu faço a semana que vem, porque não vai dar tempo. Tem um minuto aí. Eu passo os slides, se alguém quiser aproveitar esse tempinho aí para organizar um resumo, tá? E para quem faltou também, ter aí a aula, tá certo? Então, eu não vejo mais vocês hoje. Boa palestra aí para vocês, tá? E a gente se encontra então sexta que vem. Sexta que vem aí a gente continua a aula. Espero que o site do Positivo esteja normal para a gente terminar aquela aula de genética. Mas não tem importância, porque eu posso terminar junto com a frente I, tá? Dessa apostila que a gente já embala tudo junto. Tá? Então, um bom fim de semana e até sexta, ok? Até, Ana. Bom, Tchau. semana. Beijo. Você já mandou os Tchau. slides? Vou mandar agora, tá? Tá, Tchau. obrigada.